Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje, né? Nós vamos continuar a ideia lá da trigonometria, só que hoje um pouquinho diferente. A questão que nós vamos utilizar hoje é relacionada à periodicidade, né? E quem vai me acompanhar nessa aula, que vai ser a voz de vocês no chat, né? Que vai acompanhar vocês, que vai falar o que vocês estão escrevendo, né? Vai ser o nosso professor Marcelo, né? Isso. Boa tarde, gente. Então, nesta aula de hoje, né, nós iremos falar sobre a periodicidade. Lembrando, pegue o caderno do aluno, lápis, caneta, borracha, um caderno, né, uma folha de sulfite, alguma coisa que seja útil aí para vocês poderem escrever, né. Então, a ideia hoje, a gente vai falar sobre o período, sobre essa amplitude, o que é, né, sobre como que funciona essa ideia. Só que antes nós vamos ver isso aplicado à vida real. Quando que isso acontece? Como que isso acontece? Então, nós vamos tomar essa ideia, nós vamos ver mais ou menos isso, e vocês vão ter como base o seguinte: eu vou dar uma ideia para vocês de como funciona, resolução de exercício, etc. E depois nós vamos pegar essa ideia e aplicar depois da trigonometria, né? Então, primeiro para vocês, nós vamos colocar a ideia do fenômeno periódico. O que é uma coisa periódica, né? Então, na ideia aí que aparece para vocês, está assim, ó. Denomina-se um fenômeno de período aquele que se repete sempre, né, após o mesmo intervalo de tempo. Um exemplo aí para vocês é as fases da Lua. A Lua, no caso, tem uma formação periódica, né? Ela se repete a cada 28 dias, com 4 fases, né? Nova, crescente, cheia e minguante. Uma curiosidade aí para vocês, né? Eu fui fazer uma pesquisa, fui dar uma olhada hoje. Se vocês tiverem oportunidade, tirem uma foto da Lua, marque o Centro de Mídias nas redes sociais. Quem me segue, me marca lá, tira uma foto da Lua. Hoje nós estamos no final do quarto minguante. Hoje nós vamos ver apenas 4% da Lua. Dia 22, é isso? Dia 22 de maio, nós vamos ver, né? Nós vamos poder ver a Lua, ela do jeito da Lua nova. Ou seja, basicamente ela não tem iluminação do Sol. Se vocês tiverem a oportunidade, tire uma foto, dá uma olhada. Então, o que acontece? Olha no slide. Então, a Lua tem 4 fases. Então, ela tem a fase nova, crescente, cheia e minguante. Como que a gente se divide? Cada fase, ela dura 7 dias. Então, 4 vezes 7, 28. Essa é a periodicidade da Lua. Que nome difícil, né? É o período que ela faz em volta da Terra, né? Então, a volta que ela dá em torno da Terra, talvez o Giba pode até explicar melhor isso para vocês, essa parte de física. Vocês vão ver que esse é o período dela. Só que só podemos ver nisso? Não. Olha um outro exemplo aí, né? Eu tenho quase certeza que muitos já viram, né? Isso que nós estamos vendo é uma roda gigante. Ela faz uma rotação, né, como se fosse o círculo trigonométrico, né? Então, se nós olharmos a roda gigante, né, a volta dela, nós começamos ali embaixo e damos uma volta inteira nela. Essa volta inteira, esse período que ela faz, né, nós podemos representar em forma de gráfico. Olha que legal. Se nós olharmos o gráfico, ela começa lá num valor, né, considerável aí, né, num valor que a gente pode, no gráfico de vocês, no caso, está em 1,5, mas ela começa em um período. Aí ela atinge um ponto de máximo. Se vocês olharem aí, está em 1,5 de x, né? Então, na reta horizontal, ela atinge 1,5 de x, que é o 2,5 lá o topo, e ela vai voltando. Então, ela volta ao eixo dela, né? Nos pontos, como se nós estivéssemos olhando 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e nós terminamos ela. Então, esse período, essa forma com que ela faz, nós podemos identificar alguma coisa. Ela começa, faz um alinhamento e termina no mesmo ponto. Senhores, acompanhem aqui comigo, ó. Vamos dar uma olhada, vamos tentar entender essa relação de período, né? E como que funciona isso, né? Se nós olharmos a ideia de período que tem aí, ele forma um gráfico. Então eu estou olhando esse gráfico, como que ele funciona, né? E ele vai funcionar da seguinte forma. Então eu tenho aqui, ó, x e y, né? Ó, como nós
sempre vimos, né? X e Y, e ele vai fazer um período. Ou seja, ele está aqui, ó, ele começa em um ponto, ele atinge um ponto de máximo, volta para o eixo e começa de novo, ó. Se nós tirarmos aqui, ó que legal. Começa, atinge um ponto, a gente vai chamar, vou explicar mais para frente para vocês, mas isso aqui a gente chama de ponto de crista, tá? Como se fosse a onda, pensa na onda, né? Como se fosse uma crista, né? Então esse ponto aqui é a crista. E esse ponto aqui a gente chama de vale, né? Esse ponto mais baixo aqui a gente chama de vale. Então ele começa, volta e termina. Esse intervalo dele começar e voltar para a mesma posição, nós chamamos ele de período, né? Então essa rotação, essa forma com que ele faz, né? Olha aí na tela de novo. Então a montanha-russa, quando a gente vê, ela começa em um determinado ponto, né? Quando a gente entra, ela dá uma volta inteira e a gente retorna no mesmo ponto onde a gente saiu. Então essa ideia aí de periodicidade, nós vamos identificar algumas coisas, né? Nós podemos identificar N coisas dentro dessa reta, elas têm algumas características, nós vamos ver isso mais para frente, né? Quero que vocês tomem nota apenas hoje de período e amplitude, né? Que eu vou explicar para vocês, mas a ideia, né? Ele vai formar basicamente, né? Esse gráfico aí, ele vai formar uma função. Essa função que nós vamos ver mais para frente, que é a do seno, do cosseno e da tangente, ela forma um gráfico bonitinho. Então ela tem um período, ela começa e termina. Pensa na roda gigante. Não era um círculo trigonométrico? O seno não ia do 0 graus e voltava para 360? Vai ser a mesma ideia, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso para vocês entenderem. No próximo slide, eu vou dar a ideia para vocês do que a gente chama de amplitude e período. No gráfico aí que vocês estão vendo, a ideia aí, inclusive, que está no caderno do aluno para vocês, bem lá no comecinho, se eu não me engano é na página 7 de matemática, lá no comecinho tem alguns gráficos para vocês que vai apresentar esse tema. Então, se eu olhar ali, eu tenho a amplitude. A amplitude é o ponto, digamos assim, desse eixo, né, onde começa, ele atinge esse ponto de crista. E o período é de um ponto a outro, ou de crista ou de vale. Olha aqui comigo, ó. Presta muita atenção, né? Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma ideia, né? Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma ideia. Nesse contexto aqui, né? Se nós olharmos aqui, nós vamos ter o seguinte, né? Então, olha aqui comigo. Então, eu tenho ponto de crista e eu tenho ponto de vale. O que é a amplitude? No caso, no gráfico de vocês, ele estava desenhado aqui. Mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem, né? Ele pode acontecer em qualquer lugar e qualquer momento. Olha comigo. A amplitude nada mais é do que isso aqui, ó. Isso aqui é a amplitude. Digamos aqui, ó, é o ponto mais alto de uma crista. Então, aqui é o meu eixo central, né? Digamos assim. Então é o meu ponto mais alto, ó. O ponto mais alto que ele atinge é minha amplitude. Curiosamente, se nós tirarmos, poderíamos tirar também daqui, ó. Então aqui também é uma amplitude. Ou seja, se nós tirarmos total aqui, ó, de um ponto a outro, nós vamos ter aqui, ó, duas amplitudes. Olha que legal. Então nós vamos ter duas amplitudes. E o período? O período é de quando começa e termina. Aqui eu poderia olhar aqui, ó, começa aqui, termina aqui. Às vezes, o mais fácil é achar um período, como no gráfico aí, de uma crista a uma crista ou de um vale a um vale. Então, por exemplo, se eu continuar esse desenho aqui, ó, continuar essa forma geométrica, eu poderia falar que o período é isso aqui, ó. De uma crista a uma crista, claro, aqui não vou conseguir desenhar para vocês. Ou de um vale a um vale. Ou seja, esse tamanho aqui, se vocês olharem, ele é o mesmo que aqui, ó. Olha que legal. Acompanha comigo, dá para ver aqui, ó. Então, esse período aqui, ó, esse tamanho é o mesmo tamanho aqui. Ou seja, o período é quando começa e termina uma ação. Vamos voltar na ideia da roda gigante. Eu entrei na roda gigante. Ela deu uma volta completa.
deu a volta certinha, completa, eu achei o período. Então, essa ideia de período, essa forma que nós podemos encontrar, né? Nós podemos ver, nós podemos enxergar, é um dos modelos. Vou tentar ver se vocês conseguiram entender da seguinte forma. Vou deixar uma atividade para vocês, 3 minutinhos, nós retornamos da seguinte, ó. Atividade 1 está assim. Escreva o período, a imagem e a amplitude das funções representadas pelo gráfico que segue. Então eu quero saber o período e a amplitude. Por enquanto respondam esses dois no chat. Quem souber já o que é imagem, eu volto com a resposta, hein? Quem souber o que é imagem, eu já dou até um ponto a mais aí. Tenta arrumar um ponto a mais. Brincadeira, né? Então, quem souber o que é imagem, coloque no chat aí a resposta para a gente falar o seu nome, tá bom? Então, 3 minutinhos e a gente já retorna. Estamos de volta, pessoal. Eu tenho as respostas aqui do chat, né? E uma coisa que eu estava acompanhando, o pessoal está perguntando, é aula de física? É aula de física? Gente, é comum essa confusão mesmo, porque ondulatório também é estudado em física, quando a gente está falando dos sons, da parte de acústica, né? E é bem legal vocês fazerem essa relação mesmo, né? A minha voz, as notas musicais, todas elas geram essa onda, né? Então, sim, parece com física, mas aqui a gente está dando uma olhada
pelo aspecto da matemática, né? É um estudo, o professor de física poderia estar até junto com a gente aqui dando aula, seria muito Verdade, bacana, né? O Giba, né? Isso. Mas respondendo a pergunta, Jonas, bastante gente respondeu aqui, ó, amplitude 1, né? O Eimara disse que a amplitude é 1 e o período é 5. A Tayla falou que a amplitude é 1. A Issa Santos respondeu que a imagem é o gráfico, né? O Stanley, a imagem é o X, é o Y do X, né? A Laura disse que a amplitude é 2 e o período é 1. Está bastante variada as respostas aqui. Beleza, vamos dar então uma olhada aí na resposta, né? Antes de vocês olharem a resposta, nós temos que identificar o seguinte. Primeira coisa, eu vou olhar o que é amplitude e o que é período, né? Então, vou olhar essa ideia aí do que é o período, do que era a ideia do que nós queríamos enxergar. Olhando tudo isso, eu vou explicar para vocês o que é imagem. Imagem não é aquela do espelho, tá? Não é a imagem do espelho. Imagem, na matemática, é como se fosse uma função y. É tudo que corresponde a y. Então, a imagem nada mais é do que são todos os valores possíveis de y. Eu vou explicar para vocês. Na tela de vocês aí está aparecendo, vai aparecer a seguinte coisa. Então, primeiro eu vou calcular a amplitude. Como muitos acertaram, né? A amplitude é 1. É o ponto mais alto ali é 1, só que o ponto mais baixo também é menos 1. Olha que legal. A amplitude é a subtração de uma pela outra, né? Então, se eu subtrair aí, no caso, menos 1 com menos 1 menos menos 1, eu vou encontrar 2 dividido por 2 dá 1. Ou só olhar, como a maioria enxerga mais fácil, a metade só de cima, né? Ou a metade de baixo, se você quiser olhar assim, tá bom? Então, essa é a amplitude. O período é de quando começa e quando termina. Pode escolher qualquer posição aí. Você pode escolher qualquer ponto. Na tela de vocês, está aparecendo o ponto mais baixo, que é o ponto das duas, né? Dos dois vales que a gente chama, né? Então, esses dois pontos mais baixos são o 2,5, que é de x, e o 0,5. Ou seja, se eu subtrair um menos o outro, dá 2 como colocaram. Mas a imagem são os valores de y. Então, a imagem são todos os termos de y. Como a gente pode colocar? Imagem de f, né, da função, é igual a y pertencente aos reais. Essa barrinha significa tal que, menos 1 menor igual a y, maior igual a 1. Então, essa é o intervalo, né, que nós podemos colocar, ou mais fácil ali, né, de menos 1 a 1. Esse é o intervalo mais fácil. Mas, senhores, venham aqui comigo tentar entender de novo esse exercício, né? Eu tentei recriar um pouquinho, né, esse gráfico, não está muito visível talvez, mas vou tentar recriar com vocês. Então, amplitude. Amplitude, no caso aqui, ó, poderia ser esse termo. A amplitude poderia ser aqui. Qualquer termo que eu encontre do meu eixo, no caso, o meu eixo aqui está no x, do meu eixo para cima é minha amplitude. Então, ó, como ela dá aqui no 1, então eu sei que a minha amplitude é 1. O que fez no gráfico? Eu subtraí, né? 1 menos menos 1 aqui, aí eu consegui encontrar. A amplitude, a maioria eu tenho certeza que acertou, né? O período é um pouquinho mais difícil. O período eu tenho que encontrar de qual intervalo ele começa. Eu poderia ver, ó, no gráfico de vocês, aqui é 2, tá? Então eu poderia começar aqui, ó. Ele fez tudo e voltou. Então é 2. Mas eu poderia ver, ó, por exemplo, ele está aqui e aqui, ó. Ó que legal. Aqui é menos meio e aqui é meio. É só subtrair, ó. Então, o período aí, né? 0,5 menos 1,5. Menos e menos fica mais. Eu somando, dá 2. Então, qualquer posição, ó, daqui até aqui, ó. Fiz outro, ó. É o período. Poderia fazer daqui até aqui. Então, ó, do menos meio até 1,5. Você pode encontrar onde você quiser o período. O que é a imagem? A imagem nada mais é do que os valores de y. Repara no seguinte. Se o máximo é 1 e o mínimo aqui, ó, também é 1, a minha imagem pode estar no intervalo entre
menos 1 e 1. Negativo sempre primeiro, tá? Tomem bastante cuidado com isso. Então, de quando a quando ela vai? Ela pode vir do menos 1 aqui, ó, tá um pouquinho torto, tá? Mas ela vem do menos 1 a 1. Então, quais os valores que ela pode assumir? Só pode assumir esse. Ela pode vir aqui, por exemplo, no 2 aqui em cima? Não. Em nenhum momento esse gráfico vai aparecer lá em cima. Jonas, pode falar. A resposta da Laís eu queria comentar porque ela foi assim precisa, né? Pode falar. A imagem é a projeção de todos os pontos da curva no eixo Y. Boa, isso mesmo. Literalmente foi até melhor que eu, acho, hein? Foi preciso. Foi até melhor que eu. Boa, Larissa. Muito boa mesmo. Laísa? Isso. Laísa, muito boa mesmo. Olha, foi melhor que eu. Impressionante, né? Então, são todos os valores aqui que o Y pode assumir. Ótimo. Excelente resposta. Então, essa daí acredito que a maioria, né, tenha entendido. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora no item B. Então, eu quero a mesma coisa. Imagem, amplitude, período. 3 coisinhas para B. Olha o gráfico da B. Então, ele começa num determinado ponto, ele atinge um máximo e um ponto de mínimo. Eu quero amplitude, período e imagem. Tentem falar aí para mim, em 3 minutinhos a gente retorna e aí no chat me deem a resposta, tá bom? 3 minutinhos a gente já retorna. Isso aí, estamos de volta. Jonas, bastante gente acertando, o pessoal está indo bem melhor. Ó. A Alice colocou que a amplitude é 3, o período é 4 e a imagem varia de menos 3 a 3, por exemplo. Boa! João também, ó, período 4, amplitude 3, mas não colocou a imagem. Vitória, amplitude 3, período 4, imagem menos 3 a 3.
Então o pessoal tá esperto em casa, hein? Estão arrebentando. Estão ficando afiado, né? Isso. Então, nessa daí, acredito que muitos, inclusive está no caderno do aluno, se eu não me engano, é ou a página 7 ou página 8, agora de cabeça eu não vou lembrar mesmo. Dê uma olhada, pode consultar o seu professor, ele vai acompanhar vocês, né, nessa parte, né? E como a gente estava falando, é uma aula de matemática, né? Então a gente está olhando a questão do período, a questão da amplitude e a questão da imagem. Nesse exercício, só recapitulando, vocês teriam que identificar os valores dentro do valor de y e dentro dos valores de x. Na resposta aí que vai aparecer para vocês, tem até um errinho e eu vou até consertar aqui na lousa com vocês, no flip chart aqui com vocês. Mas dá uma olhada, ó. A amplitude é ela mesmo, todo mundo aí acertou e tá certinho aí. Só que ali tá errado, é 7 menos 3, tá? Então 7 menos 3 ali dava 4, como muitos acertaram. Então a amplitude é 3, né? Como a maioria colocou, e o período é 4, certinho, 4. E o intervalo ali, ó, se vocês olharem, vai de menos 3 a 3. Então vem comigo, vamos tentar fazer ela aqui, né? Então vocês podem enxergar, vocês podem fazer na forma com que vocês acharem melhor, né? Então, primeira coisa, período. É amplitude, desculpa. Vamos lá, amplitude. Amplitude aqui, ó, é sempre do ponto mais alto, né, até o centro. Reparem, tá? O centro está sempre aqui, ó, relacionado à reta x. Então ele está sempre nessa reta aqui. Então a minha amplitude aqui, como a maioria colocou, é 3. Em regras gerais, em regras totais aí que nós colocamos, se eu não tivesse o gráfico, olha que legal. Se eu não tivesse o gráfico, eu poderia fazer o seguinte, ó. Muitos já colocaram a imagem. Eu vou responder a imagem, tá? A imagem dessa função, como vocês colocaram, é de menos 3 a 3. Beleza. Se eu não tivesse o gráfico, esquece o gráfico aqui, ó. Para de olhar para o gráfico. Então, se eu não tivesse o gráfico, o que eu iria fazer? Só com a imagem aqui, eu conseguiria encontrar a amplitude. Então vamos lá, a amplitude vai ser os dois termos, né? No caso ali, ó, 3 menos 3 dividido por 2. Lembrando, amplitude para cima, para baixo. Então é como se eu estivesse tirando a subtração aqui, ó. Menos e menos, então fica mais, divide por 2. 6 dividido por 2, eu encontro 3. Ou seja, se eu não tivesse o gráfico, sem olhar para o gráfico, não tenho gráfico, só com a imagem eu consigo encontrar o valor. Ou seja, eu substituo aqui, né? Faço a subtração do negativo com o outro termo, né? Então faço a subtração aqui e aí eu encontro a amplitude. Então essa é a ideia. Já dei a resposta para vocês da imagem. Então a imagem, como colocaram, né? Ela não pode ultrapassar esses dois termos aqui, ó. Tá um pouquinho torto, mas ela não pode ultrapassar essa faixa. Em nenhum momento ela vai ser menos 4 aqui. Em nenhum momento ela vai ser 4 aqui para cima. Garanto para vocês, tá? Tenho certeza disso. Em nenhum momento ela vai fazer isso. E por último, o período. Período muitos, talvez estejam até enxergando mais fácil, ou até melhor do que eu. Começa, faz, termina aqui, ó. Já encontro 4 aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Período 4. Mas nem todos fazem nesse modelo. Então eu vou pegar, que nem, ó, já está até definido aqui, ó, duas cristas. Então temos lá em cima duas cristas. Então o meu período vai ser o 3 menos 1. Então, menos 1. Então, 3 mais 1, período 4, como muitos acertaram, né? Fica até fácil, acho que olhando isso, né? Então nós olhamos o período para isso. Só que ele funciona para outros, né? Então, existem outras funções, outras coisas, e eu acho que até vocês vão conseguir enxergar. Na próxima, aí eu vou deixar de exercício para vocês, e eu quero que vocês façam o seguinte, olha na tela, né? Na tela de vocês tem assim, ó. Eu tenho, com base nessas duas funções periódicas, represente a seguir. Então, eu quero saber a resposta da seguinte. Então, prestem atenção na resposta que ela não está na tela, tá? Eu quero saber... função, vocês escrevam 1 ou 2 da amplitude. Então eu quero saber quem tem amplitude maior, 1 ou 2,
A1 está em vermelho, A2 está em azul, então 1 ou 2. Quem tem o maior período? 1 ou 2? Então, o que eu quero? Vamos lá de novo. Eu quero quem tem a maior amplitude, então maior valor de amplitude, 1 ou 2 coloca A1 ou A2. E período, eu quero saber quem tem o maior período. Vocês colocam P1 ou P2. Essa daí pode até dar uma confundida com vocês. Eu vou deixar uns 4 minutinhos aí e a gente já retorna, tá bom? Então, 4 minutinhos a gente já retorna com a resposta. É isso aí, Jonas. O pessoal aqui no chat respondeu e tão firme mesmo, hein? O pessoal parece que entendeu. Thales, ó, amplitude a segunda e período a primeira. Ok. Júlia, a mesma coisa, né? O Rafael trocou. O Rafael colocou amplitude a primeira
e período a segunda, né? Fez uma pequena inversão aí. Ok. Mas muita gente acertou. Samuel, Amanda, Larissa, o pessoal arrebentou aí. Entendi. Então, para esse exercício, nós tínhamos que enxergar, né, como são duas funções, uma dentro da outra, digamos assim, né? Então, uma função sobre a outra, né? Existe uma sobreposição. Vocês têm que ver, a ideia agora é a seguinte: quanto mais alto, é maior a amplitude. Quanto mais afastada uma crista e um vale, né? Então, quando a gente tem esse maior afastamento, nós teríamos o outro maior. Então, nós teríamos um período maior, se vocês olharem, quando essa crista, né? De crista, a crista ela tem um espaço maior. Na tela de vocês aí, que estava o exercício, ele vai aparecer de algumas formas. Então, se eu olhar só a função 1, ela demora muito para aparecer, ou seja, ela tem um distanciamento maior. Quer dizer, então, que o meu período, nesse caso, é maior. Só de olhar, eu sei que a função 1, o período é maior. Para, no caso, a amplitude, só de olhar ali, eu sei que a amplitude 2, no caso da função 2, ela atinge o ponto mais alto, que é 2. A outra atinge 1,5 e essa atinge 2. Mas vamos tentar fazer a conta aí para vocês entenderem. Então, no período é o seguinte. O período estava lá. Peguei de 4 a menos 4, né? Para achar o período. Então, foi 4 menos 4. Eu encontrei 8. Ó, dá uma olhada lá. Então, eu encontro 8 aí como período. Ó. Peguei de 4 a menos 4. Que são dois vales ali. Ó. 4 a menos 4. E a função, no caso 2, eu peguei de menos 4,5 e 1,5. Então, olha lá, menos 4,5 ali, né, que é o valor entre o 5 e o 3 ali, se você olhar, e o outro valor eu subtraí. Então, eu encontrei 6. Quer dizer, então, que o período, nesse caso, é maior, que é na reta da horizontal. Na reta da vertical, ficou escrito aí duas funções, tá? Mas pensem como azul e vermelha, tá? Função 1 é vermelha, a função 2 é azul. Então, se eu olhar ali, eu vou fazer a mesma conta. Então, eu vou achar 1,5 e 2. Então, se eu olhar na tela ali, ó, só de olhar eu encontro 1 e 2. Então, no caso, a função 2 tem uma amplitude maior e a função 1 tem um período maior, né? Então, essa é a ideia aí, ó, de amplitude e período. Bem simples, bem tranquilo, para a gente começar. Semanas que vem nós vamos dar uma olhada, nós vamos entrar nas relações trigonométricas relacionadas a isso, que a gente vai ver lá. Lembra do círculo trigonométrico que eu fiz com vocês? Então, naquele círculo trigonométrico nós vamos dar uma olhada e etc. Marcelo, no chat alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Sim, pediram... Agora eu perdi o nome, mas pediram para explicar um pouquinho mais sobre o período. Ainda tem um sobre o período? Dúvida sobre o período. Beleza, então vamos lá. De novo o período na tela, ó, só para exemplificar. O período ou é de uma crista a uma crista, ou de um vale a um vale. Ou seja, o ponto mais alto ao ponto mais alto, ou do ponto mais baixo ao ponto mais baixo. Então, por exemplo, se eu olhar ali no azul, né? Só olhando o azul, eu tenho o ponto mais baixo ali, ó, entre o menos 4 e o 5. Então, ali, ó, é o menos 4,5. E se eu olhar o outro ponto mais baixo próximo, né, vai dar, no caso ali, ó, menos 1,5 no caso ali. Então, se eu subtrair esses dois, eu vou encontrar, no caso, o período ali como 6. E para o outro, eu vou encontrar como 8. Ele tem um distanciamento maior, né? Sempre lembrando, ó, preste bastante atenção. Período é o valor de um ponto mais alto a um ponto mais alto. Ou de um ponto mais baixo a um ponto mais baixo. Pensa na roda gigante toda vez. Começa, termina. Basicamente ela vai começar e terminar no mesmo ponto, beleza? Tomem sempre isso como informação. Tá bom, Marcelo? Acho que sim, acho que o pessoal tá entendendo. Agora o pessoal tá... Tranquilo? Acho que por hoje é isso. Isso aí. Beleza? Beleza. Foi um prazer estar aqui com você. Estude, continue seus estudos, peça sempre ajuda ao seu professor. Nós estamos à disposição aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço muito por essa aula. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.